Quer aprender a falar um idioma de verdade? Então escute os nativos falando em reais situações de comunicação, como as entrevistas. Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e hoje eu vou falar por que você deve ouvir entrevistas no idioma que você quer aprender. Quais são as vantagens e as desvantagens de aprender idiomas com entrevistas? Tem muitas vantagens, olha só. A primeira vantagem é que, embora os filmes, as novelas e as séries sejam exemplos do idioma autêntico, não se trata de uma fala espontânea, porque tem um roteiro a seguir. As frases não são criadas no mesmo momento em que elas estão sendo ditas, elas foram estudadas e memorizadas. Já nas entrevistas é a forma de fala mais natural e espontânea que existe, porque as pessoas não sabem o que vai ser perguntado a elas, então as respostas vêm na hora. Muitas vezes até hesitam para responder, outras vezes começam a falar e reformulam o que elas vão dizer. O próprio entrevistado ou o entrevistador pode pedir esclarecimentos sobre a pergunta ou sobre a resposta, caso não tenha ficado muito claro. E isso leva a pessoa a ter que dizer a mesma coisa com outras palavras, a explicar, a se fazer entender. E assim elas dizem a mesma coisa com outras palavras, de outro jeito, usam sinônimos, antônimos, e a gente acaba aprendendo muito sobre a língua. Sem contar que, por ser uma fala espontânea, um assunto acaba puxando o outro e a entrevista pode seguir um rumo bem diferente daquilo que se esperava. A segunda vantagem é que assistir entrevistas do mesmo artista numa determinada época, os entrevistadores perguntam praticamente a mesma coisa ou fazem perguntas muito parecidas. Então, se a gente já assistiu a outras entrevistas, a gente já está inteirado sobre o assunto que vão falar, então fica muito mais fácil entender o diálogo entre o entrevistado e o entrevistador na língua que a gente quer aprender, mesmo sem ter as legendas em português. Sem contar que é uma forma de assistir sobre os mesmos assuntos, mas com outras palavras ou com um ponto de vista diferente, ou com enfoque em outro aspecto do mesmo assunto. A terceira vantagem é que uma entrevista é interação entre duas ou mais pessoas. É um diálogo baseado em perguntas e respostas, e uma das melhores formas de aprender um idioma é através de diálogos, porque a gente fica sabendo como formular perguntas no outro idioma e como responder a essas perguntas. Sem contar que é comum os entrevistadores fazerem comentários sobre as respostas dadas pelos entrevistados ou fazerem outras perguntas, que no inglês a gente chama de follow-up questions, que servem para pedir mais informações sobre o que a pessoa disse. Quando, onde, com quem, por quê, para quê. Então são exemplos de uma conversa real, que são muito úteis e que podem servir quando nós estivermos conversando com um nativo. A quarta vantagem é que as pessoas costumam assistir entrevistas de artistas que elas realmente gostem muito. When I got the part, I read the first one, I reread it, and I was only planning on reading that one, but I loved it so much. Dos seus ídolos, pessoas que elas realmente sejam fãs, e por isso querem muito entender o que estão dizendo na entrevista. E é essa vontade de realmente saber, de realmente entender, de descobrir o que estão dizendo, que abre a nossa cabeça para o outro idioma. O querer entender é muito importante, porque não faz sentido assistir uma entrevista se não for para entender o que estão dizendo. Então, como a gente costuma assistir entrevistas de artistas que a gente gosta e que a gente realmente quer entender, geralmente se assiste muitas vezes as mesmas entrevistas, buscando compreender cada vez mais. E através dessa repetição a gente vai captando cada vez mais o outro idioma. A quinta vantagem é que nas entrevistas se costuma perguntar e responder sobre informações pessoais, profissionais, sobre o presente, sobre as aspirações para o futuro, sobre acontecimentos do passado. É normal contarem algumas histórias que já vivenciaram e as histórias nos ajudam a guardar as informações com mais facilidade. Sem contar que é ótimo para aprender conjugação em todos os tempos verbais, já que falam sobre presente, passado e futuro. Tem apenas duas desvantagens a aprender com entrevistas. A primeira é que é um material avançado e, dependendo do idioma, pode ser de muito difícil compreensão no início. A segunda desvantagem é que é difícil encontrar entrevistas que forneçam as legendas no próprio idioma, no idioma original em que está sendo dada a entrevista, ou seja, as transcrições da fala. Porque geralmente colocam as legendas em outros idiomas, para as pessoas de outros países poderem acompanhar. Então é muito mais fácil encontrar entrevistas com as legendas em português, mas é mais difícil encontrar com as legendas em inglês, em espanhol, em francês ou outros idiomas. Mas se tem um artista que você realmente goste muito, vale a pena assistir as entrevistas mesmo com legendas em português, porque já pode ajudar bastante. E por que assistir entrevistas para aprender um idioma? Porque eu aprendi o espanhol só ouvindo música e assistindo entrevista todos os dias. Sempre fui muito fã da cantora Thalia e ela não fala português. Não arrisca nem sequer um portunhol. Então todas as entrevistas que eu assistia eram totalmente em espanhol, sem mistura com o português. E como até certo ponto o espanhol é compreensível para os brasileiros, eu consegui acompanhar grande parte das entrevistas. E como a maioria dessas entrevistas eram dadas aqui no Brasil... La vida es muy rápida. Sí. La vida de pronto es muy corta.
Entonces tenemos que gozar cada instante y cada segundo de la vida. Ela já costumava falar mais devagar para os brasileiros entenderem, e quando ela dizia alguma palavra mais difícil, ela explicava ou o entrevistador traduzia ou perguntava o que queria dizer. E assim eu conseguia entender praticamente toda a entrevista. E foi assim que eu fui aprendendo cada vez mais vocabulário em espanhol e aprendendo a estruturar as frases. Eu lembro que eu costumava andar de roller na rua e começava a falar espanhol do nada, comigo mesma, como se eu mesma estivesse me entrevistando. De tanto que eu assistia aquelas conversas e eu acabava memorizando. E a partir do que eu escutava, eu era capaz de ir formulando cada vez mais frases. Anos depois eu decidi entrar para a faculdade de letras para me tornar professora de espanhol, e lá eu pude aprofundar os meus conhecimentos linguísticos e gramaticais do espanhol, embora eu já tenha entrado na faculdade falando a língua mesmo sem nunca ter tido aulas de espanhol. A minha história com o espanhol prova a importância de assistir entrevistas na língua estrangeira, porque é uma das melhores formas de aprender. É a língua natural e espontânea. E sendo de artistas que a gente gosta, a gente assiste quantas vezes forem necessárias até a gente compreender tudo. Semana que vem é o último vídeo dessa série, vantagens e desvantagens de estudar com diferentes materiais, e eu vou falar sobre as vantagens de aprender idiomas com videogames, porque eles realmente são fantásticos para aprender um idioma. E para aprender um idioma de verdade da melhor forma possível, você pode baixar o meu e-book Receita Infalível para você aprender inglês, francês e espanhol. O link está aqui na descrição desse vídeo para você acessar e baixar gratuitamente, porque é uma receita que eu escrevi, é um passo a passo detalhado com atividades diárias para você fazer para realmente chegar à sonhada fluência. Porque saber outros idiomas é muito importante. Parce que savoir des langues étrangères é très important. Because it's very important to know foreign languages. Se gostou, eu agradeço se você deixar um curtir nesse vídeo. Se quiser, pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas e para apoiar o canal. E se tiver alguma pergunta, é só deixar nos comentários que eu sempre leio e respondo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! You're a big music fan. I am a big music fan, yeah. You're a big rap fan. I am, like, which surprises a lot of people about me. But yeah, I am. What rap do you enjoy? Well, I think, like, initially, like, I got into Eminem.